Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Bom, espero que sim. Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpa a todos vocês, porque não era o meu objetivo de que acontecesse essa situação lá no YouTube, mas eu vou tentar, assim, gravar para vocês aqui algo que eu iria discutir. Bom, inicialmente, eu deixei algumas questões para vocês. A primeira questão era: por que o nosso envolvimento com estratégia é cada vez mais relevante? A segunda, quais são os principais obstáculos e desafios que devemos enfrentar? Terceiro, quais são os conceitos básicos para a construção de boas estratégias? Quatro, o que é gestão estratégica e em que ela se diferencia do planejamento estratégico? Cinco, o que é e por que se faz uma transformação estratégica? Seis, como podemos avaliar a situação estratégica de uma entidade? 7. Como devemos tratar os riscos, turbulências e vulnerabilidades da organização? 8. Como se faz uma análise do ambiente interno da organização? 9. Como segmentar o ambiente externo para uma boa formulação das estratégias? 10. Como se faz um bom balanceamento de portfólio da organização? 11. Como se formulam boas estratégias? E 12. Como é a capacitação estratégica, como implementá-las? E essas perguntas eu estou trazendo do livro de gestão estratégica do Eliezer Costa, da editora Saraiva. Então a primeira pergunta, por que o nosso envolvimento com a estratégia é cada vez mais relevante? Primeiramente é porque nós precisamos de encarar a questão da visão do futuro. E Charles Catherine deixa uma frase para a gente que é super interessante, que ele diz o seguinte: o meu interesse está no futuro, porque é lá que vou passar o resto da minha vida. Quando Charles Catherine diz essa frase, ele estava mostrando justamente o que nós precisamos de entender como visão de futuro. Porque muitas vezes a gente olha para o futuro, mas sempre pensando no passado. E olhamos para o passado para atuar nas nossas organizações nos dias de hoje. E o nosso presente, muitas vezes, a gente fica rolando em círculo. Outros olham para o futuro e querem trazer o futuro já para o presente, que também não é adequado. Então, um alerta geral. O que nós precisamos de ver? Se nós não planejarmos, os outros o farão para nós, por nós ou contra nós. Essa é uma frase muito forte, não é verdade? Então, nós precisamos de encurtar os ciclos de vida. E para encurtar os ciclos de nível, nós temos nas organizações o nível de atividade, que ela começa baixo e com o decorrer do tempo ela começa a aumentar. Então, primeiramente, nós temos a questão do pioneirismo, depois nós temos um momento do crescimento, da estagnação e, por último, o declínio das nossas organizações. É importante salientar que, muitas vezes, as mudanças estratégicas elas seguem as oportunidades e ameaças e são sempre escondidas nas intersecções das mudanças em tecnologias, estilos de vida, regulamentações, demografias, geopolíticas. As tecnologias que nós temos hoje são muito importantes para nós entendermos aquilo que nós precisamos de olhar, qual é os nossos estilos de vida, essas regulamentações. Então, muitas vezes, essas oportunidades de fazer a mudança estratégica, ela está muito voltado, para situações de mudanças. Respondendo à segunda pergunta, quais são os principais obstáculos e desafios que nós devemos enfrentar nos dias de hoje? Então, primeiro é trabalhar com o SS, né, da cultura centenária. Muitas vezes nós ficamos focados naquele passado jurássico, onde nada é garantido, o sucesso não é garantido. Então, o sucesso do passado não garante o sucesso do presente e não vai garantir o sucesso futuro. Nós temos também a questão da falta de percepção das oportunidades e dos riscos. Muitas vezes a gente está ali navegando em oceanos calmos
enquanto pessoas estão descendo a correnteza já, outras empresas estão descendo a correnteza. Temos que pensar também nas organizações em feudos. Aquelas organizações em feudos são aquelas organizações que estão o tempo inteiro, né, fechadas ali e não se abrem para mais nada. Precisamos nos preocupar com as organizações burocráticas, aquelas muito amarradas, aquelas que a organização pública, as organizações públicas, a princípio, são muito burocráticas, né? Nós temos um organograma aí que não vai deixar a gente mudar um pouco, perdão novamente. Nós temos também a terceira questão: quais são os conceitos básicos para a construção das boas estratégias? Então, para responder isso, será que vocês estão me ouvindo? Estou com 5 pessoas me visualizando aqui, mas eu não consigo ver quem são as 5 pessoas que estão me vendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Diga olá. Eu comecei a transmissão e não estou conseguindo visualizar os outros integrantes. Chat. Bom, nós estamos aqui com 7 integrantes, eu vou dar continuidade aqui para falar. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui sobre essa terceira questão, quais são os conceitos básicos para a construção de boas estratégicas? Primeiro é definir uma boa visão. Então, uma boa visão é aquele modelo mental claro, o conceito de visão, então é aquele modelo mental claro e luminoso de um estado de situação altamente desejável, de uma realidade futura possível descrito de forma simples, objetiva, partilhada por todos os dirigentes e colaboradores da empresa. Qual a importância, então, que nós temos dessa visão compartilhada? Primeiro, ela explicita o que a instituição quer ser. Ela unifica as expectativas, dá um sentido de direção para onde nós queremos chegar, ajuda o envolvimento de todas as partes interessadas, favorece o comprometimento, dá energia às equipes de trabalho, inspira as grandes diretrizes de entidades, baliza as estratégias e demais ações. Já o conceito de missão é centrado em qual é a necessidade básica que a organização pretende suprir atualmente. Que diferença faz ela existir ou não? Por que ela serve? Qual é a sua razão de ser? Isso daí é um bordão que todos nós temos falado, né? Qual é a razão de ser da organização? Qual a motivação básica que inspirou os seus fundadores a criar, então, a sua missão? Existe um paralelo que a gente faz, então, entre visão e missão. Visão, vamos imaginar uma cadeira. Se nós pensarmos numa cadeira, que móvel é esse? Este móvel é uma cadeira. Se olharmos para a missão, para que serve esse objeto? Esse móvel serve para a gente sentar, descansar. Então, quando a gente fala de missão e visão, visão é onde eu quero chegar. Já a missão é o porquê de ser, qual é o sentido de utilização dessa organização, para que ela serve na realidade. Vamos falar um pouquinho sobre princípios. O que são princípios e valores? Princípios e valores é aquilo no qual aquilo do qual nós não estamos dispostos a arredar o pé. Ou aconteça o que acontecer dentro das nossas organizações. Isso está muito voltado, imaginem
quando Moisés recebeu a tábua, né, com os 10 mandamentos, aquilo era uma forma de dar lei às pessoas que estavam vindo atrás de Moisés. Então nós temos, né, princípios e valores, são as leis que as organizações devem cumprir para alcançar, para atender, melhor dizendo, a sua visão e a sua missão. Como é que nós construímos então estratégias para o futuro? Então nós precisamos de ter no topo da nossa construção visão e missão, sobre princípios e valores, o que nós queremos ser. Daí nós elaboramos as nossas estratégias, o que nós vamos fazer. Essas estratégias são desdobradas no ambiente, o que é possível fazer e a capacitação, o que nós sabemos fazer. Então, a partir das estratégias, a gente consegue olhar para o futuro, onde nós queremos chegar. Para isso, nós vamos fazer então a partir para a quarta pergunta. O que é a gestão estratégica e em que ela se diferencia do planejamento estratégico? Bem, a gestão estratégica é um processo sistemático, planejado, administrado e executado pela direção-geral da entidade. Ela envolve todos os dirigentes, gerentes e responsáveis. A gestão estratégica ainda busca assegurar a continuidade, a permanência e o crescimento da entidade. É através da contínua adequação da sua estratégia, da sua capacitação e da sua estrutura de infraestrutura que é possível administrar e fazer uma boa gestão estratégica. Agora, vocês perceberam que nessa minha última fala eu falei a palavra administrar, né? Por quê? Porque administrar é um pouquinho diferente de planejar. Planejar, nós precisamos de elaborar planos para chegar em algum lugar. Daí, e administrar? Administrar é fazer o plano, acompanhar a sua execução, corrigindo as ações e o período do plano, né? E quando necessário. Daí-se o nome de gestão estratégica. Então, gestão estratégica é o ato de planejar e administrar muito bem as ações que foram construídas. A questão número 5. Por que se faz uma transformação estratégica? Primeiro, porque nós temos algumas fases. A primeira fase é a questão da fase pioneira. A fase pioneira é aquele momento onde a gente planta uma sementinha e depois a gente vai aguando, e aí logo nasce uma planta, mas se a gente não continuar aguando aquela planta, dando os cuidados necessários, essa planta nunca vai crescer. Então, há muitos anos atrás, o mundo ele era circular. Tá? Então, nós tínhamos aí uma parte, e antes dele ser circular, nós tínhamos o quê? Achava-se que o mundo era plano. Mas o mundo, depois nós fomos descobrir que o mundo não era plano, o mundo era redondo. Ok? Então, logo após, nós temos a questão da fase do crescimento. A fase do crescimento é aquele momento onde nós percebemos que a organização já fez algumas coisas, ela já tem alguns planos implementados, já está fazendo a sua gestão estratégica, mas precisa de crescer. Nesse momento é que a entidade, então, ela cria um parâmetro entre aquele mundo que ela conhecia e o mundo atual. Já na fase de maturidade, é aquele momento onde a organização ela começa a departamentalizar ou criar as suas filiais e aí começa a crescer, né? E aí é nesse momento que a gente precisa de voltar e refazer a nossa estratégia, readequar a nossa estratégia, ou seja, transformar novamente a nossa organização para reajustar tudo de uma única vez, ou seja, de uma forma maior. A questão número 6, que eu perguntei para vocês, como que a gente pode avaliar a situação estratégica de uma entidade? Só um minutinho, pessoal. Nós já estamos com 10 pessoas nos visualizando aqui. Eu não estou, infelizmente, o stream broadcast aqui não dá para a gente trocar ideias, mas depois a gente pode deixar lá no canal de dúvidas, no fórum de dúvidas lá do Blackboard, tudo bem? A questão número 6 dizia o seguinte: como podemos avaliar a situação estratégica de uma entidade? Então, primeiro, nós partimos
para o chamado diagnóstico estratégico. Então a gente começa pela metáfora médica, né? Aquela metáfora médica é a seguinte: imaginem vocês quando vocês estão doentes. Como é que a gente chega no médico? Primeiro a gente chega com queixas, preocupações, dúvidas, a gente chega com autodiagnóstico, muitas vezes com automedicação. O médico pergunta, examina e pede mais exames. Existem então algumas impressões e convicções bem firmadas. Eu acho que eu tenho isso, mas a minha mulher acha que eu tenho aquilo. Meu amigo sugeriu este remédio que já estou tomando, mas não resolveu. Então, primeiro, cuidado com as falsas pistas, porque os falsos diagnósticos muitas vezes podem levar a gente a um buraco muito sério. Depois de nós fizermos o diagnóstico estratégico, nós passamos então para a avaliação estratégica. A avaliação estratégica é: como está a competitividade da nossa organização? O portfólio de serviços ou produtos, como é que ele está? A flexibilidade e o grau de vulnerabilidade, como é que está isso? A capacidade, como é que está a capacitação para construir as transformações necessárias da nossa organização? Quais são os recursos estratégicos, se eles estão assegurando em quantidade e na qualidade necessárias? Quais são os processos de desenvolvimento da inovação? A estrutura de poder e liderança, como é que ela está? Então, para responder isso, a gente precisa de olhar também para a prontidão estratégica. A prontidão estratégica, vamos voltar então àquela metáfora médica que nós estávamos falando anteriormente. Então, se uma cirurgia pesada é necessária para a sobrevivência do paciente, será que ele está pronto e preparado para enfrentá-la? Caso negativo, indica-se primeiramente uma preparação. Primeiro, controle de diabetes, emagrecer pelo menos alguns quilos, equilibrar a pressão, parar de fumar, parar de beber, dormir adequadamente, para que depois a gente possa avaliar essa prontidão e aí precisamos responder então a alguns obstáculos, né? A avaliação da prontidão. Então existem obstáculos institucionais, regulamentares, estatutários que podem bloquear o pensamento e as ações estratégicas. Existem obstáculos culturais, verdades absolutas e paradigmas enraizados que bloqueiam a percepção e oportunidades imperdíveis ou ameaças graves. A organização está sempre disposta a questionar e a rever as suas verdades atuais e as do passado. A organização consegue tomar iniciativas rapidamente e eficazmente em situações de emergência. A organização tem uma cultura gerencial de persistência na busca incessante de objetivos e metas de longo prazo. Para responder isso, então, a gente vai precisar de elaborar o nosso direcionamento estratégico. Então, o direcionamento estratégico, ele parte do princípio que nós fizemos, então, primeiro, um diagnóstico estratégico, nós fizemos uma avaliação estratégica, fizemos algumas perguntas da nossa prontidão estratégica e da nossa avaliação dessa prontidão. Então, o nosso direcionamento, ele vai verificar como que está a gestão estratégica competitiva da nossa organização. Como que está a estratégia do nosso portfólio de produtos ou serviços e projetos? Como é que está a gestão da vulnerabilidade e flexibilidade da nossa organização? Como é que está a gestão estratégica de capacitação? Então, para isso, nós vamos ter então as nossas tendências e descontinuidades. As tendências e descontinuidades, nós fazemos uma pergunta interessante que vem a ser aquela básica, né? Os principais fatores que condicionam o sucesso futuro das empresas e entidades estão mais fora dela do que dentro? Será que muitas vezes a nossa organização ela está fazendo só o arroz com feijão e não está olhando para o que está acontecendo em volta dela? Para isso, nós temos então algumas avaliações preliminares que nós precisamos fazer. A primeira delas é como que está o ambiente onde nós estamos atuando. Como estava nos últimos 3 anos? Como estará no próximo ano? E nos próximos 3 anos? E nos próximos 10 anos? Há surpresas no horizonte, boas ou más? Gráficos, tabelas, análises históricas sempre podem ajudar. Então nós precisamos de lembrar de que o futuro não é uma mera extrapolação ou projeção do passado. O futuro é o novo, o diferente, mais complexo, mais rico.
Mas também ele é cheio de ameaças, mas de oportunidades que também, para que a gente possa sobreviver, a gente precisa de identificá-los e aproveitar ao máximo. Para chegarmos, né, a isso, a gente precisa de então olhar quais são as tendências que existem tanto no ambiente externo da organização, mas quanto no ambiente interno. Essas tendências, então, são aquelas variações, principalmente no ambiente externo, podem ser lentas ou rápidas, mas são persistentes, que podem afetar os negócios ou as atividades das organizações, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores ou da sociedade em geral. Atualmente a gente está vivendo uma crise política muito séria no país e isso pode estar ocorrendo algumas descontinuidades de novos negócios. Essas descontinuidades, então, são as mudanças bruscas no ambiente externo da organização, que podem afetar profundamente os seus negócios ou atividades, como uma revolução, uma explosão, um terremoto, um falecimento de uma pessoa muito importante. Deus me livre se acontecer isso com os nossos políticos, né? Existe ainda o chamado efeito gatilho. O efeito gatilho nada mais é do que aquelas situações singulares, onde as mudanças lentas, mas persistentes, não atingirem certos valores críticos, mas provocar grandes descontinuidades, gerando, de repente, grandes oportunidades ou ameaças, que é o que a gente chama de efeito gatilho. Bom, nós falamos aqui sobre 6 questões e eu tinha 12 questões para trabalhar com vocês. Como o tempo extrapolou muito, eu vou deixar essas outras 6 questões para nós trabalharmos num próximo Hangout. Espero que eu tenha suprido, não de forma adequada, as expectativas de vocês, mas, infelizmente, essas coisas acontecem no meio tecnológico. Eu vou verificar o que a gente pode fazer para que isso não ocorra novamente no nosso próximo Hangout. Bom, gente, era isso. Qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês tenham tido durante a nossa transmissão, vocês podem entrar então lá dentro do Blackboard e deixar as dúvidas de vocês. Infelizmente não está dando para eu interagir com vocês aqui, eu estou fazendo essa transmissão meio que à cega, tá ok? Muito obrigado para vocês, uma boa noite, bom descanso, perdão, e reflitam sobre essas questões aí que nós discutimos. Forte abraço, tchau, tchau.